Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós todos sabemos que a grande maioria, eventualmente mais de 90%, dos nossos conterrâneos e concidadãos que vêm da Venezuela só o fazem porque têm de fugir de uma situação dramática que se vive naquele país. Aliás, o sucesso do sistema implementado por Nicolás Maduro, que aqui é tão defendido pelo Partido Comunista, levou precisamente à destruição social e económica daquele país. E neste caso, obviamente, que é uma situação diferente do regresso voluntário que acontece com muitos dos nossos concidadãos que estão noutros países. A Venezuela é uma situação excepcional e, como é excepcional, deverá ser tratada de forma excepcional pelas entidades portuguesas e regionais. E, nomeadamente, referimos-nos à situação que aqui nos cabe analisar. Quando estes nossos concidadãos vêm com uma mão à frente e outra atrás porque são obrigados a sair face às situações dramáticas que vivem naquele país, o Estado deve encará-los com maior celeridade. Esta proposta que aqui apresenta o Partido Social Democrata está também incluída num conjunto de propostas que o CDS, na Assembleia da República, já apresentou. É esta a equiparação das habilitações, quer do âmbito do ensino secundário ou equiparável e académico, também deve ser mais célere. O facto de haver muitos dos nossos concidadãos que se aproximam das entidades públicas nacionais e querem resolver situações que, em casos normais, deveriam ser resolvidas rapidamente, infelizmente o que acontece é que eles encontram paredes vazias de pessoas que deviam tratar destes assuntos de uma forma célere, porque não há recursos humanos suficientes nas repartições públicas e também porque o Estado devia descentralizar esta matéria por todo o país e pelas regiões e não fazê-lo ou concentrá-lo, sobretudo, em Lisboa. Porque nós sabemos que há muitos imigrantes, muitas pessoas que são nossas concidadãs, que voltaram ao país e que muitas vezes vivem no Norte e têm de se deslocar a Lisboa para resolver um problema que, a priori, poderia ser simples. E nós sabemos que na região, que nós temos, segundo os dados, provavelmente já temos aqui cerca de 8.000 nossos concidadãos que regressaram da Venezuela, há muita gente que ainda não conseguiu a autorização de residência temporária. É evidente que a lei já prevê que em casos excepcionais, a Lei 23 de 2007, já prevê que em casos excepcionais, nomeadamente em casos como pode acontecer do interesse nacional ou do interesse público, ou casos como estes que estamos a analisar por razões humanitárias, estas matérias devem ser encaradas de forma célere. E séria, não é só célere, séria. O que nós deparamos é que muitas destas situações não são tratadas nem celeremente, nem de uma forma séria. E por isso mesmo não basta dizer, como faz muitas vezes, e repete-o, o Secretário de Estado das Comunidades, de que estão a ser tratados estes assuntos com celeridade, a prática demonstra o contrário. É que a prática demonstra que realmente os nossos concidadãos têm cada vez mais dificuldades. Por um lado, nas equiparações das suas habilitações, estão a ter enormes dificuldades porque não conseguem os documentos, porque, como se sabe, os documentos ficam na Venezuela e têm muitas dificuldades nessas equiparações. Obviamente que nós não estamos aqui a defender que se equiparem habilitações só porque a pessoa chega aqui e diz que é licenciada num curso A, num curso B ou que tem habilitações ao nível de secundário equivalentes ao 12º. É preciso que haja documentação. Mas, mesmo havendo documentação, há muitas dificuldades nessas equiparações. E no caso da residência, na residência temporária, para nós, esta matéria devia ser prioritária, porque nenhum dos nossos concidadãos se considera seguro no seu país se não tiver autorização de residência temporária. E se a pessoa não tem autorização de residência, significa que poderá estar numa condição de ilegal. Ora, que segurança têm as famílias
quando podem ser consideradas pelas autoridades nacionais que as deviam defender, consideradas ilegais. Ou seja, porque o papel não chegou a tempo. Mas isto aqui, onde é que está a questão humanitária nesta matéria? Porquê é que o Governo não cria um grupo de trabalho ou cria um gabinete de exceção? O Governo da República não cria um gabinete de exceção para tratar todos estes casos de nossos concidadãos que regressam da Venezuela e possam, de uma forma célere, atribuir-lhes a residência portuguesa, em Portugal, nas regiões autónomas, obviamente, para que elas possam depois resolver todas as suas situações que estão pendentes. Muitas vezes, a memória é curta, e nós sabemos, quem está na política, que a memória é curta. As pessoas já se esqueceram que nos períodos mais difíceis, quer do país, quer das regiões que são o país, mas no caso específico as duas regiões autónomas, muitas vezes foram as verbas transferidas, que na altura em divisas, para os bancos, que salvaguardavam a dinâmica da economia, quer das duas regiões autónomas e, sobretudo, do país. Será que já se esqueceram disto os governos da República que atualmente nos governam e os apoiantes desse mesmo governo? Ou o que está para trás já não conta? É preciso sabermos que não foi só a União Europeia que promoveu o desenvolvimento quer do continente, quer das regiões autónomas. Foi também a transferência destas divisas de muitos dos nossos concidadãos, não só, obviamente, da Venezuela, África do Sul, da Europa e de outros pontos desse globo, que transferiam as suas divisas, na altura, foram elas que consubstanciaram esta dinâmica que a nossa economia acabou por ter, porque não havia dinheiro em Portugal. Foram estas as divisas que equilibraram as finanças públicas. Muitas vezes já nos esquecemos disso, ou pelo menos os decisores políticos já se esqueceram da importância que tiveram estas transferências. Nós não temos memória curta e por isso mesmo consideramos que chegou a altura de que o Governo da República demonstre, preto no branco, que realmente tem uma intenção clara e objetiva de resolver esta questão que está pendente da residência temporária e resolvê-la de uma forma excepcional, porque esta situação é excepcional e medidas excepcionais são para situações excepcionais. E é por isso mesmo que esta recomendação, tal como aquelas que o CDS tem na Assembleia da República, que ainda estão pendentes de aprovação, e esperemos que o sejam, resolvam estas situações que são verdadeiramente periclitantes, porque não resolvem, enquanto não forem decididas medidas neste tipo, não resolvem as situações na qual se encontram milhares de nossos concidadãos, muitos deles que estão na Madeira à espera de uma decisão política. Chegou a hora de que nós, em uníssono, este Parlamento, o Parlamento Nacional, resolva a situação destes nossos concidadãos, porque imagine-se o que seria se qualquer das nossas famílias se encontrasse numa situação destas, sem ter a certeza de se poderia continuar no país, porque mais cedo ou mais tarde poderia ser considerado ilegal, porque não lhe chegou o papel da autorização da residência, mesmo temporária. É neste sentido, minhas senhoras, meus senhores, deputadas e deputados, que temos de nos unir, porque esta matéria deve ser resolvida, nem que seja por questões apenas humanitárias.